Muitas vezes invalidamos a nossa própria força, deixamos de ver a nossa resiliência, deixamos de enxergar todas as coisas que a gente já deu conta, que a gente já superou, situações às vezes muito difíceis que a gente conseguiu passar, que a gente conseguiu melhorar, avançar na nossa vida. Tem até uma pergunta que ela é bastante chave e simbólica, eu acredito que ilustra muito esse conteúdo de hoje, que diz: você trocaria de lugar com a sua versão do ano passado ou de 5 anos atrás, nesse sentido de forma de enxergar o mundo, das coisas que estavam acontecendo na tua vida. Então a gente muitas vezes não enxerga a nossa força e as nossas habilidades como elas são, como elas mereceriam ser enxergadas. E é por isso que tantas vezes a gente precisa poder enxergar a nossa força e enxergar as coisas que a gente foi capaz de fazer na nossa vida, às vezes com recursos muito, muito pequenos, especialmente para quem acredita que tem dificuldade em receber. Será que tu tem dificuldade em receber, ou será que tu, com o pouco que tu recebe, tu dá tanto valor que tu consegue quase que dar nó em pingo d'água? Será que é dificuldade em receber? Ou será que é uma grande habilidade de fazer chovendo molhado ali com os poucos recursos que tu tem? Eu quero começar esse episódio te perguntando se tu já encostou numa arma. Isso mesmo, uma arma de fogo. Eu tenho pavor de arma. Uma vez eu recebi no consultório um parente de um paciente meu que usava arma. E, gente, eu quase que não consegui me concentrar pelo medo. Eu tenho muito medo. Eu cresci assim, com a minha mãe me colocando esse medo da arma. No interior, né, antigamente eles tinham muito, até hoje talvez tenham, né, o hábito de ter arma em casa, essas armas com grandona, assim, enfim. Eu sempre morri de medo. Nunca encostei numa arma, assim, na vida normal. A única coisa que eu fiz foi uma vez numa viagem para os Estados Unidos. Eu e o Rafa, a gente foi num lugar desses de dar tiro, né? Porque ele queria muito e eu tava lá na viagem, enfim, fui. Mas, gente, eu fiquei molhada de suor. Eu nunca fiquei tão apavorada. Numa coisa de lazer, assim, era pra ser de lazer. No fim, foi terrível, eu fiquei morrendo de medo, daqui a pouco mirar pro lado errado, enfim, aconteceu uma tragédia. Então eu sou muito, muito medrosa com arma. E por que eu perguntei isso? Porque o nosso episódio de hoje vai ter a ver com isso, mas calma, que não vai acontecer nenhuma tragédia, porém, parece que vai acontecer a todo momento e vocês vão ficar assim, tenho certeza que vão ficar admirados da força e da coragem da nossa protagonista dessa história que parece de filme, mas não é da vida real. A Bel. Eu tenho o prazer de ser prof da Bel no Palavras que Conectam. Ela é assim, a aluna mais querida. Ela é uma aluna incrível, uma pessoa incrível. E eu fiquei tão feliz de receber a história dela, tão feliz. Ainda mais sabendo de todos esses detalhes que tem nessa história e senti muito orgulho dela. Eu tenho certeza que vai inspirar muita gente, assim, a poder reconhecer em si essas habilidades que muitas vezes ficam para baixo do tapete. Oi, eu sou a Ana Streit, sou mãe, sou mestre em Psicologia e Saúde, sou psicóloga, especialista em TCC e apaixonada por entender como as nossas memórias e as nossas histórias influenciam a forma que a gente se relaciona e enxerga o mundo hoje. Esse é o Você Também Se Precisa, o meu podcast e o nosso espaço de lembrete, de conexão e de autocuidado. Seja muito, muito bem-vinda! Então a história é assim, ela começa: Oi Ana, sou a Bel, admiradora das tuas lindas reflexões e aluna desde sempre. Palavras que conectam. Há algumas semanas tive uma grande vontade em compartilhar minha história, após mais uma vez ter olhado para ela e sentido o quanto foi transformadora a vivência e a ressignificação de uma quase tragédia. Na época, estava namorando uma pessoa que desde o início percebia o abuso de álcool e, passado algum tempo, a tendência ao autoextermínio. Ele foi meu primeiro namoro. Ai, tadinha. E sempre tive muita vontade de viver uma experiência afetiva formal, já que era adulta jovem e me sentia um ET pelo fato de nunca ter namorado, ao mesmo tempo carregava um medo grande de me vulnerabilizar. E fazendo um parênteses aqui, perfeito, né? Eu acho que muita gente vai se identificar com esse sentimento lá quando a gente é novinha, de querer ter um relacionamento, de
imaginar como vai ser isso, né? E também bastante medo, porque é um passo importante, né? Quando a gente realmente dá o peso para as coisas que a gente faz na vida, se a gente não tá ali a passeio namorando porque acha que tem que ser, né? E enfim, mas quando realmente a gente tá conectada, como a Bel, essa pessoa conectada que eu sei, essa ambivalência mesmo que é esperada e natural. E aí ela continua, né? Precisei cuidar muito disso na minha terapia, até me sentir encorajada para começar um relacionamento. E aí ela volta, né, para a situação. Então, as coisas chegaram a um ponto crítico quando ele acumulou muitas dívidas e passou a beber com mais frequência. Em um fim de semana, chegando no apartamento dele, percebi que a música estava muito alta e imediatamente senti um aperto no peito, pressentindo que algo sério estava acontecendo. E estava mesmo. Aqui, quando eu li esse e-mail, eu já estava assim, apavorada. Já pensei que tinha acontecido o pior. Eu vi a Bel nesse lugar. Eu vi ela chegando, eu ouvi a música alta e é aquelas coisas assim que a gente pressente, né? Tu tá ali, tu sabe que aquilo não tá normal do tradicional, do habitual, né? E ela fala, estava mesmo. Ele estava extremamente alcoolizado. Tentamos conversar, mas ele não conseguia manter a clareza. Em um determinado momento, percebi que ele estava se movendo na direção da arma de fogo. Por conta da profissão, ele podia tê-la. Aquilo me desesperou. Intuí que se eu não agisse, ele poderia realmente fazer algo irreversível. Naquele instante, reuni toda a força que eu tinha. Enquanto ele foi ao banheiro, peguei a arma e escondi. Gente, tô arrepiada. Em nenhum momento pensei que eu mesma poderia estar em risco. Meu único pensamento era: como eu viverei se eu presenciar esse autoextermínio? Consegui evitar o pior. Depois de um tempo ele dormiu e eu parecia que tinha passado 10 toneladas no meu corpo. Deitei exausta na cama. No outro dia, a família dele chegou no apartamento após eu pedir socorro e eu decidi que não iria mais voltar para o namoro. Esse episódio foi um divisor de águas para mim. Me vi num momento de extrema vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo foi ali que comecei a entender que precisava reconhecer e respeitar os meus próprios limites. Percebi que apesar de já enxergar que era uma relação que me fazia mal, eu não me sentia autorizada a sair. Mas ali entendi, eu posso e devo me salvar. Esse foi um momento de ressignificação profunda que impactou diretamente meu processo terapêutico e a forma como hoje eu vejo o amor, os vínculos e principalmente o meu próprio valor. Hoje eu tô casada, muito feliz, com problemas normais e solucionáveis que toda relação saudável e funcional possui. Com carinho, Bel. Bel, muito obrigada por essa história. Gente, eu acho que aqui tem tanta coisa que a gente poderia entrar, mas pra mim, o que mais grita dessa história é a força dela, né? Eu fiquei pensando, ela relata, né, no momento de extrema vulnerabilidade que ela tava sentindo, e realmente ela tava, né, vulnerável, tava em perigo, uma coisa realmente trágica que poderia acontecer ali. Enfim, muita coisa poderia acontecer numa pessoa que tá super frágil emocionalmente, alcoolizada, enfim, bem complicado, né? E ela teve essa coragem de pegar a arma, esconder. Gente, eu fiquei imaginando, isso é coisa muito de filme, assim, né? E se ele sai do banheiro? E se ela tropeça? Enfim, poderia dar muita coisa ali. Ela conseguiu se salvar. E um outro ponto que fica muito na minha cabeça, que acredito que é onde possa mais pessoas assim participarem da conversa, é que às vezes a gente tá olhando a situação por um ângulo só, né? Então eu só tô enxergando ali como eu sou vulnerável, como eu sou pequena, como eu não me autorizo a sair dessa relação, como eu não consigo sair porque eu acho que eu não vou dar conta ou vou sofrer muito. E quando na verdade, mesmo que a gente esteja enxergando assim a situação e a gente esteja vendo as coisas daquela forma, talvez aquele é o momento em que mais a gente está sendo forte. Por exemplo, né, ela estava ali muito vulnerabilizada, mas foi justamente esse momento de maior força dela. E já dizia Brené Brown, né, que a vulnerabilidade é a forma mais honesta e maior de coragem, né? Então é complexo e ao mesmo tempo é uma moeda que tem esses dois lados, a vulnerabilidade e a força, né? Então talvez esse seja o convite
pra gente olhar, assim, os momentos em que a gente tá se sentindo mais vulnerável, ou mais perdida, ou mais coitadinha, ou mais pequenininha. Será que não é esse momento que a gente tá aguentando mais coisa, em que a gente tá sendo mais forte, em que a nossa vida tá exigindo mais de nós, seja um relacionamento, seja algum problema que a gente esteja vivendo, né? Eu fiquei muito me lembrando um momento assim em que eu literalmente não tinha força para pentear o cabelo. Foi logo depois da morte da minha avó. Eu entrei no luto, né? Um luto bem profundo, porque ela era um vínculo seguro para mim e eu literalmente não tinha força para fazer esse movimento aqui no meu cabelo. E pentear o cabelo a gente não faz só uma vez, né? Isso a gente tem que fazer várias vezes. Eu simplesmente não tinha força para fazer isso. Eu lembro desse momento assim e eu consigo me conectar com esse sentimento de vulnerabilidade, de peso, de ser muito difícil. Porém, eu hoje olho para aquele momento e eu penso, nossa, como eu fui forte, como eu consegui dar conta daquilo, como eu fiz várias coisas e várias outras coisas aconteceram na minha vida enquanto aquilo estava acontecendo, né? Por exemplo, eu fui um apoio para minha mãe naquele momento que eu também estava vivendo luto. Eu continuei trabalhando, eu continuei tendo a minha vida, o meu casamento, o meu bichinho, na época eu tinha o Theo, meu cachorrinho, eu continuei sendo, enfim, uma boa pessoa, sabe? Então eu dei conta de muitas coisas mesmo não conseguindo perceber. E esse é o convite aqui. É para que tu possa olhar a tua força, mesmo que pareça que daqui a pouco ao contrário, parece que não tá acontecendo nada na tua vida, parece que tá tudo muito fácil, mas será que a tua força não tá aí, mesmo subutilizada, sabe? Como às vezes a gente quer se poupar, às vezes a gente quer aliviar a mão pra gente mesmo, isso é importante também, mas essa autoindulgência, né, a gente querer ser muito mole pra gente mesmo, às vezes esconde o quão forte a gente é e poder olhar a nossa resiliência, poder olhar às vezes para a nossa história, coisas que a nossa criança deu conta, coisas que a gente já passou na vida e a gente superou. Tem aquela frase, né? Você superou seus piores dias, você sobreviveu aos seus piores dias, né? É justamente essa a moral da história aqui. A gente poder enxergar quão forte a gente é, né? A gente poder ter esse olhar de, não é nem orgulho, nem admiração, mas é de apropriação da nossa força, das nossas habilidades. E Bel, se eu tivesse num perrengue, é uma pessoa que nem tu que eu queria do lado. Alguém que não vai se acuar. Poderia simplesmente sair porta fora, né? Mas ela foi lá, fez algo cuidadoso com ela e com o namorado atual, né? Então, essa força é algo para ela sempre ter dentro dela, mesmo que a sensação seja uma sensação de fraqueza. Talvez ela se sinta ali, né? Olhe para essa situação e lembre, nossa, eu tava nesse relacionamento horrível, que medo de voltar para aquilo, e não é essa lógica. É a lógica de, se eu tiver num perrengue, eu consigo me virar e sair desse problema, né? Essa é a autoeficácia, a gente poder confiar no nosso taco, né? Basicamente. Então, o que eu quero dizer é que não é porque tu não esteja reconhecendo ou percebendo a tua força desse momento que tu não seja alguém forte. Talvez tu só tá distorcendo ali, talvez tu só tá deixando de perceber mesmo a tua força e tentar se poupar das situações. Às vezes é uma forma de se colocar, se manter nesse lugar de coitadinha ou de criança pequena que talvez tu já não ocupe há muito tempo, né? Então, eu quero te dizer assim, olha teu dia a dia hoje, ou teu dia hoje, a tua realidade hoje. Pode ser que teu dia esteja sendo horrível. Talvez tu pegou esse episódio pra ouvir porque tu pensou assim, cara, eu preciso de algo que me ajude a sair desse momento tão merda que eu tô, desculpa a palavra. E eu quero te dizer que talvez nesse dia muito ruim, com muitas coisas acontecendo, talvez seja um dia que mais tu foi forte. Mesmo que tu fez algo que tu te arrependeu, mesmo que tu fez algo que tu tá ali constrangida, sei lá. Mas mesmo assim, existe muita força, né? Às vezes um momento em que tu tá lá, sei lá, numa crise da tua vida. Talvez esse seja o momento em que tu mais tá usando a tua força e vivendo a tua força e a tua resiliência. E às vezes um momento em que tá tudo parece que dando certo, é um momento em que a gente não
não consegue enxergar a nossa força. Não é que a gente não seja forte também, mas a gente não tá usando, né, enxergando a nossa força. E um outro ponto da história da Bel, que eu penso que é muito importante, ela diz assim, da importância de reconhecer os limites dela e de precisar se salvar. E é isso, né? Você também se precisa. Muitas vezes a gente é a única pessoa que vai poder fazer algo com a gente, seja sair de um relacionamento, seja pedir ajuda, seja esconder uma arma do banheiro, seja falar algo honestamente para alguém que a gente precisa fazer, seja qualquer movimento de coragem, a gente precisa ter essa força dentro de nós, né, dessa tendência autorrealizante de poder fazer, né, de ter um movimento em prol da vida, né. E antes de encerrar, eu quero compartilhar uma visão muito pessoal, nunca li isso em nenhum livro, mas é uma visão que eu fui construindo ao longo de leituras, ao longo da minha vida, ao longo de experiências pessoais, profissionais, sobre relacionamento abusivo. Eu entendo que o relacionamento abusivo é muito mais do que a gente olhar aquelas pessoas ali como vítima e algoz, como pessoa boa e má, como a coitadinha e o vilão, sabe? Mas o relacionamento abusivo, na minha concepção, na forma que faz muito sentido pra mim, é a gente enxergar aquele relacionamento como sendo um relacionamento que não ajuda aquelas pessoas que estão ali. Não é culpar as pessoas que estão ali, mas é enxergar um relacionamento que não faz aquelas pessoas florescerem, não faz com que aquelas pessoas se sintam plenas nas suas habilidades, né? Parece que elas estão sempre ali tendo que lidar com problemas. Então não é um relacionamento que soma, não é a questão de quantos problemas também aquele relacionamento coloca na vida da pessoa, porque às vezes a gente tá vivendo muito problema, e se a gente tá vivendo um relacionamento que nos cuida, que é bom para nós, aqueles problemas, eles mesmo assim, eles são combustíveis daqui a pouco para amadurecimento, pra gente ter mais força naquele vínculo, né? Num relacionamento abusivo é diferente, é um relacionamento que as pessoas vão murchando, elas vão ficando mais, cada vez mais rígidas nas suas dificuldades, nos seus defeitos, entre aspas, né? Então, aquela pessoa que bebe, cada vez mais ela bebe, aquela pessoa que não fala, que não emite sua opinião, cada vez mais ela não fala. E por outro lado, um relacionamento saudável é aquele relacionamento que contribui para a vida das pessoas que estão ali. Então não é a gente condenar a outra pessoa, mas é enxergar que talvez ela não tá no momento de contribuir com a vida de ninguém, que urgentemente ela precisa parar tudo, olhar para ela, cuidar dela, né? E a gente vê isso com tantas situações. Eu tava lembrando de episódios passados aqui, situações até minhas que eu compartilhei, né? Mas de outras pessoas também que tiveram mães que não puderam ocupar esse lugar de mãe, esse papel de mãe, porque não tinham condições naquele momento, que precisavam elas serem cuidadas e às vezes é aquilo, não é o momento para aquele relacionamento. Claro que na maternidade, quando não é o momento, aquelas pessoas, ambos, né, mãe e filho, enfim, perdem muito, mas às vezes no relacionamento amoroso não é o momento, porque uma das pessoas está muito doente e ela não consegue, às vezes, nem ser boa para si mesma, né? Ela precisa de ajuda. Então, um relacionamento abusivo muitas vezes é um relacionamento que adoece aquelas pessoas que estão nele, independente de qual é o lado que está doente ou não, qual que é o lado que precisa de mais atenção, de mais cuidado, ou se é o relacionamento em si, né? Se é a dinâmica relacional que precisa de ajuda para começar num ciclo virtuoso. Então, eu vejo muito relacionamento abusivo dessa forma. É um relacionamento que tá fazendo bem pra mim? Ou é um relacionamento que tá me fazendo ficar assim, encolhida, tímida, sabe? Então eu gosto muito de olhar por essa ótica. Mas chegamos ao final, quero te agradecer pela companhia aqui. Se tu ainda não for inscrito, aproveita para te inscrever. Aí se tu estiver pelo YouTube, se tu estiver no Spotify também, te inscreve, deixa uma avaliação generosa que ajuda muito ao Spotify poder recomendar o conteúdo. A mesma coisa no YouTube, curta esse vídeo, aproveita para compartilhar com outras pessoas, compartilhar no Instagram, eu sempre vejo, reposto. Muito obrigada por todo mundo que mandou suas histórias, continuem mandando, é uma honra para mim poder ser porta-voz dessas histórias, poder colocar aqui algumas reflexões para que a gente siga aprendendo juntos. Muito obrigada e até o próximo episódio.